Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade à nossa leitura da Carta de São Paulo aos Colossenses, nosso quinto encontro. Vamos trabalhar Colossenses capítulo 2, versículo 16 ao terceiro capítulo, versículo 4, a liberdade em Cristo. Ouçamos esta nossa leitura e depois o comentário. Livres em Cristo. Ninguém, pois, julgue vocês pelo que comem ou bebem, ou por causa de festas anuais, mensais ou de sábados. Tudo isso é apenas sombra daquilo que devia vir. A realidade é Cristo. Que ninguém com humildade afetada ou culto aos anjos impeça vocês de conseguir a vitória. Essas pessoas se fecham em suas visões e se incham de orgulho com o seu modo de pensar. Então, eles não estão unidos à cabeça, a qual, através de juntas e nervos, dá alimento e coesão ao corpo inteiro, fazendo-o crescer como Deus quer. Se vocês morreram com Cristo para os elementos do mundo, por que se submetem a normas como se ainda estivessem sujeitos ao mundo? Normas como estas: não pegue, não prove, não toque. Todas essas coisas se desgastam pelo uso. Essas proibições são preceitos e doutrinas de homens. Tais regras de piedade, humildade e severidade com o corpo têm ares de sabedoria, mas na verdade não têm nenhum valor, a não ser a satisfação da carne. Capítulo 3, de 1 a 4. Procurar as coisas do alto. Se vocês foram ressuscitados com Cristo, procurem as coisas do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Pensem nas coisas do alto, e não nas coisas da terra. Vocês estão mortos, e a vida de vocês está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo se manifestar, Ele que é a nossa vida, então vocês também se manifestarão com Ele na glória. Este é o nosso texto que nós vamos refletir no dia de hoje. Liberdade em Cristo. Capítulo 2, versículo 16. Portanto, que ninguém julgue vocês pelo que comem e pelo que bebem, ou por causa das festas anuais, ou de lua nova, ou de sábados. Paulo agora toma a frente claramente contra a heresia a ser enfrentada e que está perturbando a comunidade de Colossa. Em primeiro lugar, esta heresia se refere a coisas disciplinares, comida e bebida. O próprio Cristo colocou a questão considerando que todo alimento é puro, e nada que entra no homem o faz impuro. Nós vemos lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 7, versículo 19. Mas o que torna impuro o homem é o que dele sai. Também os hereges prescrevem a observância de determinados dias e tempos, que tem a ver com a veneração dos elementos do mundo, criando assim um sistema de superstição. Os hereges são arrogantes, pois julgam os membros da comunidade que não aceitam suas opiniões.
Para os cristãos, desde que Cristo realizou a salvação, não existe mais práticas alimentares nem formalidades litúrgicas que possam conceder a salvação. Essas práticas são mágicas, supersticiosas. Essas práticas heréticas estão impregnadas de judaísmo. Capítulo 2, versículo 17. Tais coisas são apenas sombra daquilo que devia vir, mas a realidade é o corpo de Cristo. Essas coisas de comida, bebida, festas anuais, lua nova, sábados, são sombras. Não é a realidade de salvação. Esta só tem sua plenitude em Cristo, no corpo de Cristo. Esta realidade nos insere a Cristo no seu corpo. A Cristo pertence o corpo do cristão. O que devia vir é Cristo, em sua plenitude. Esta é a realidade de nossa fé. Esta é a norma da nossa fé. Capítulo 2, versículo 18. Que ninguém com falsa humildade, oculto aos anjos, roube de vocês o prêmio da vitória. Essas pessoas se fecham em suas visões e se incham de orgulho vazio em sua mentalidade carnal. Paulo alerta os cristãos de Colossa sobre os hereges. Era um grupo de culto de mistério. Era um esoterismo com S. Há uma diferença muito grande entre esoterismo com S e esoterismo com X. Esoterismo com X é tudo aquilo que é uma realidade mistério, mas todo mundo tem acesso ao conhecimento. Basta querer aprender. O esoterismo com S não é um grupo fechado. Só quem é iniciado pode participar deste esoterismo com S. Então, é um grupo fechado, um grupo esotérico com S. Só quem participar deste grupo podia conhecer o que eles acreditavam. Se acreditava que quem participasse deste grupo alcançava conhecimentos mais elevados acerca dos seres, das coisas cósmicas. Os hereges alegam ter visões de culto dos anjos, onde os anjos seriam superior a Cristo nos mistérios. Mas Paulo diz que esta histeria são pessoas vazias. Diz que esta heresia é uma superstição. Eles são presunçosos, são falsos humildes, querendo que suas fantasias sejam mistérios. O prêmio da vitória é Cristo Jesus, e nada superior a ele traz salvação. Capítulo 2, versículo 19. Não estão ligados à cabeça, pelo qual todo o corpo, alimentado e unido pelas juntas e ligamentos, vai crescendo como Deus quer. O cristão, pelo batismo, é incorporado ao corpo de Jesus Cristo e faz parte do corpo de Cristo, a Igreja. Os hereges estão ligados à cabeça que é Cristo. Aliás, os hereges não estão ligados à cabeça que é Cristo. Na sua heresia, eles romperam com Cristo. E assim estão fora do corpo de Cristo Jesus. O corpo unido à sua cabeça, que é Cristo, vem alimentado e unido pelas juntas e ligamentos. Existe uma união real, inseparável, entre o cristão, corpo de Cristo, e Jesus Cristo, cabeça do corpo, cabeça da Igreja. A Igreja cresce segundo a vontade do Pai, como Deus quer. Não é a intervenção humana que determina o crescimento da Igreja. Capítulo 2, versículo 20. Se vocês morreram com Cristo para os elementos do mundo,
Por que se submetem às normas como se ainda estivessem sujeitos ao mundo? As normas como? No batismo, os cristãos foram sepultados com Cristo, para ressuscitar com Ele. No batismo, os cristãos participam da morte de Cristo. Deixaram as coisas antigas, o homem velho, se renovaram para a vida em Cristo. Por isso, não existem mais os elementos do mundo. Isto ficou para trás. Os cristãos são livres dessas coisas do passado e que deixaram para viver em Cristo Jesus, se unindo a Ele. Não se deve submeter a normas, as normas dos hereges, as normas da pregação dos hereges, pois não estão mais sujeitas ao mundo, mas sujeitos a Cristo, a cabeça da igreja, que é seu corpo. Então, não é as normas passadas que vigoram em Cristo. As normas passadas que vigoram em Cristo ficaram para trás, quando os cristãos foram batizados. Porque quando eles foram batizados, eles estão agora sujeitos a Cristo, cabeça da igreja, que é o seu próprio corpo. Capítulo 2, versículo 21. As normas como: não pegue, não prove, não toque. Normas vazias, de proibições supersticiosas. Os que se voltam aos preceitos dos hereges voltam ao paganismo, ao que abandonaram no batismo. O porco lavado, isto é, que recebeu o batismo, volta à lama, volta antes do batismo. Assim, eles desprezam a boa nova e negam a força do batismo. Capítulo 2, versículo 22. Tais coisas estão destinadas a desaparecer com o uso e não passam de preceitos e ensinamentos humanos. Os dons da criação são bons, mas terão fim. Não se coloca a vida no que será destruído. Se coloca a vida e o sentido da vida naquele verdadeiro doador de vida, Jesus Cristo, que recebeu no batismo esta vida nova. Então, nós que recebemos no batismo esta vida nova, somos chamados a colocar o sentido da vida em Cristo. Ele é o doador da vida. Não se coloca a vida nas coisas que passam, mas pelo batismo colocamos nas coisas eternas. Pois estar unido ao corpo de Cristo nos faz que nós não nos submetemos mais ao antigo, ao que passa. Por isso, em Cristo, já não se segue os preceitos e ensinamentos humanos. Tudo isso passa. Não se deve pautar o cristianismo no judaísmo. Esses preceitos foram vencidos em Cristo. Capítulo 2, versículo 23. Tais regras de piedade e severidade com o corpo têm aparência de sabedoria, mas na verdade não têm nenhum valor, a não ser a satisfação da carne. Os preceitos dos hereges têm ares de sabedoria, pois acham que estão no caminho certo para decifrar os enigmas do mundo. E se apresentam com grande piedade. É uma vitrine da pessoa religiosa. Eles praticam uma mortificação rigorosa do corpo. Mas Paulo diz que nada disto tem valor. São preceitos humanos, filosofias humanas, e não contribuem para a salvação do ser humano. Vivem
os heréticos uma auto-ilusão, pois agindo assim, estão valorizando a carne. Carne é esta vida limitada, passageira, e nada tem a ver com o Evangelho. O cristão deve discernir, pois, que nem toda piedade, nem toda sabedoria tem algum valor. A maior parte é fruto da vaidade humana, que cria mentiras como se fosse verdade, são ilusões. Procurar as coisas do alto. Capítulo 3, versículo 1. Portanto, se vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas do alto, onde está Cristo sentado à direita de Deus. Os cristãos não devem estar apegados às coisas da terra e aos elementos deste mundo. Ele, pelo batismo, é uma nova criatura. Pertence ao corpo de Cristo. Pertence à sua igreja, que é o corpo de Cristo. E pelo batismo, eles deixaram o passado pagão para viver com Cristo. Os cristãos ressuscitaram com Cristo, junto com Cristo, pelo batismo, e participam pelo batismo desta salvação. A fé é o compromisso que nos faz participar dessa salvação. A consequência é que aquele que nasceu com Cristo deve agora procurar as coisas divinas, as coisas do alto. Cristo subiu aos céus e está sentado à direita do Pai, ascensão de Jesus. É lá que deve estar a mente, o coração, a vida dos cristãos. É lá o objetivo dos cristãos, as coisas do alto. Lá está o sentido da vida do cristão que se incorporou a Cristo pelo batismo. Capítulo 3, versículo 2. Pensem nas coisas do alto e não da terra. Pensem, julguem, reflitam as coisas do alto. O cristão deve se orientar pelo céu, pelo Cristo glorificado, em que toda a criação foi renovada. Cabe ao cristão, o cristão deve exercer um desprendimento das coisas terrenas. Nossas obrigações terrenas, vamos exercê-las, mas tendo um olhar para Cristo, que é Senhor, esperança dos cristãos. Capítulo 3, versículo 3. Porque vocês morreram, e a vida de vocês está escondida com Cristo em Deus. Pensar nas coisas do alto, em razão de que nós já morremos em Cristo, a nossa morte em Cristo já é uma realidade, pelo batismo nós morremos com Cristo e ressuscitamos com Ele. Então, pensar nas coisas do alto, em razão de que nós já morremos em Cristo e com Cristo pelo batismo, participamos da morte de Cristo e a nossa vida pelo batismo está escondida em Cristo, participamos deste mistério, através desse sacramento do batismo. E é nesse sacramento que nossa vida está inserida a uma comunhão real e completa de vida com Cristo. E esta vida com Cristo nos faz participar da vida em Deus Pai. Ele nos dá o acesso de estarmos em união plena ao Pai, em Deus. Capítulo 3, versículo 4. Quando Cristo se manifestar, Ele que é a vida de vocês, então vocês também se manifestarão com Ele na glória. A dimensão escatológica, os fins do tempo, como dizemos na profissão de fé, e de novo, há de vir em sua glória, com seus anjos para julgar vivos e mortos. A frase é temporal, quando Cristo se manifestar.
este Cristo, que é nossa vida. Então, de forma conclusiva, nós nos manifestaremos com Ele na glória, isto é, na vida eterna. Aqui está a finalidade última da vida e da história. Ele é a razão de tudo o que existe, que é em Jesus Cristo. Ele que na cruz venceu a morte e nos deu a vida. Que pelo batismo possamos participar da sua morte e ressurreição. Vamos melhorar essa frase, né? Melhor. Pelo batismo nós participamos. Não é um desejo, é uma realidade. Pelo batismo nós participamos da sua morte e ressurreição. É uma realidade que nós já participamos, já faz parte da nossa vida. E que toda a nossa vida se direciona a Cristo em Deus. Então, nosso destino final se manifestará com Cristo. E viveremos com Ele na glória eterna. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.